Ah. Olá, professora. Eu sou o Guido. Olá, professora. Eu sou o Bruno. E no nosso projeto, professora, a versão que estava disponibilizada no Moodle do Antler, a gente não conseguiu usar. Então, para não entregar nada, a gente fez aqui o compilador completo usando os nossos projetos anteriores mesmo. Exatamente. Começando aqui pelo nosso analisador semântico, não houve nenhuma alteração dos projetos passados. A gente acabou usando o mesmo código. A mesma coisa se aplica para o nosso Gilex, onde as mesmas funções foram usadas, as mesmas regras. No nosso leitor arquivo, mesma coisa, ele lê o arquivo da mesma forma. Os tipos token são os mesmos usados nas atividades passadas. E o Tolkien é a mesma coisa. A gente aplicou a mesma regra e o mesmo conhecimento. Agora, passando para o leitor de tokens, a gente acabou utilizando ele também de base para fazer o nosso compilador. Inclusive, eu deixei marcado aqui para não precisar procurando no código inteiro, onde que estão os pontos importantes da apresentação. As principais mudanças que nós fizemos nele, para começar, foi adicionar esse construtor de strings, esse array de strings, que é o nosso buffer e a nossa lista de comandos completa. No nosso buffer, a gente vai fazendo um teste. Sempre que ele começa a detectar um comando, ele vai salvando todos os dados desse comando no buffer. E se o comando for concluído, ele vai salvar esse comando na lista de comandos para depois passar para o nosso arquivo. Aqui a função comp, que vai ser chamada na main, ela basicamente cria um arquivo do tipo C, com o nome passado pelo usuário, e ela vai passar os comandos que a gente vai salvo no nosso string diretamente aqui para o arquivo. Então a gente vem aqui do bagulho, ele abre aqui um input string para poder salvar os dados, converte do string para o byte para poder escrever, escreve, ele printa para a gente poder visualizar o que tiver no arquivo final, fecha o nosso arquivo, ele tenta ver se tem algum erro, porque é obrigatório as funções, mas basicamente é isso. Para dar um exemplo, vamos aqui num comando de. Calma, aqui. Comando de atribuição. E aqui nós podemos ver, esse else, ele é basicamente de quando existe um comando de atribuição. Se ele não existir, ele vai procurar pelos outros. Se ele existir, ele vem aqui. Então o else basicamente aqui no finalzinho ele só vai colocar o ponto e vírgula, um barra n e é isso. Mas diretamente na função aqui do comando de atribuição, como eu falei tem um buffer, e como eu também disse aqui, né, ele transfere o que tiver no buffer para dentro da nossa lista de comandos e ele limpa o buffer. Mas antes disso, aqui dentro do comando de atribuição, nós podemos vir aqui também pesquisar rapidinho, beleza? Ele vai checando. Se existir, ele adiciona a variável que está recebendo a atribuição, um espaço de igual, que é o padrão do C, e ele vai fazendo outros testes. Dependendo aqui, as funções elas já têm por padrão também a expressão aritmética, vai adicionando automaticamente no comando. Aí a gente faz isso tudo de maneira dinâmica, cada um tem o seu próprio tipo de coisa que vai adicionando no buffer. Por exemplo, aqui, adicionar um if e tal. E é basicamente isso que temos no nosso leitor de tokens. Agora indo para main. Aqui no nosso mainlex, da mesma forma dos outros arquivos, pouca coisa foi alterada. A gente apenas precisou definir essa função aqui do analisador sintático, do comp, né? É justamente para converter o código para C e criar o arquivo. E o Guido vai demonstrar agora como funciona na prática. E também nós executamos esse comando aqui, né, para criar o nosso executável a partir do arquivo.c. Sim. Então aqui um exemplo que nós temos. Calma que o Rapid está lutando para eu conseguir puxar o console, beleza? Vamos aqui no input de execuções, que é mais prático. Né? Primeiro nós compilamos todos os arquivos para mostrar que são esses mesmos que nós estamos usando. Depois nós temos aqui dois exemplos, programa 1 e programa 2. O programa 1 ele tem vários erros, é o programa de exemplo que a gente usou na atividade anterior. E o programa 2 ele é basicamente a mesma coisa do programa 1, só que com os erros removidos. Então ele vai compilar com sucesso. Primeiro a gente tem que esperar um tempinho aqui enquanto ele está terminando de compilar. Terminou. Aí a gente executa aqui, né? Nós passamos o nome do nosso arquivo do programa G e o nome que nós queremos no nosso executável e no programa C. Então nós vamos aqui, colar, enter, caramba, apertei com força. Aí aqui no finalzinho ele mostra então pra gente como ficou o programa C. A gente pode ver também que ele já criou aqui o programa .c, mas ele não criou nenhum executável, porque esse programa aqui ele tem erros. Inclusive a gente for mais para cima, a gente vê aqui um erro semântico, tem também uns outros erros mais para cima ainda, eu acho.
Ah não, parece que eu tirei os outros erros. Enfim, aqui erro semântico, semântico e tal. E se nós executarmos o segundo comando, só que agora sem os erros semânticos, né, que ele vai conseguir criar o executável. Pronto, ele criou aqui novamente o ponto .c, que nós podemos ver o código .c bonitinho. Ele foi convertido desse daqui, no caso. E agora ele também criou um executável. A gente pode ver aqui, ó, o prog2 sem nada, sem nenhuma extensão, executável. Tanto que se nós formos aqui, ó, eu vou deixar o ponto G aberto para ficar mais fácil a visualização, mas a gente pode dar um ponto barra prog2 e agora ele está executando o prog2. A primeira coisa no programa G era ler um valor para parâmetro. Então a gente dá aqui, o parâmetro é um tipo inteiro, então damos um 10. E a segunda coisa, ela é um valor para variável olá, nome muito criativo de variável. Então vou colocar 0.6. A gente dá Enter e ele executa o resto do programa, que no caso era, ele atribuía novos valores para fatorial e olá, os valores lidos não importavam tanto. Depois disso ele fazia mais algumas operações e ele imprimia três coisas: o valor do fatorial, que está aqui, o valor da olá, que está aqui, e ele imprimia também aqui essa string oi, que também está aqui no finalzinho do código. Então, apesar de a gente não ter usado Antler, acho que deu para ver aqui que nós fizemos o nosso compilador funcionando bonitinho, usando os trabalhos anteriores. E obrigado pela atenção, professora. Nós até tentamos utilizar o Antler, só que ele não estava funcionando da forma como era esperado, né, para a entrega É, do projeto. estavam montando funções, coisas do tipo. Mas é isso, então, professora, muito obrigado e até a próxima. Até semestre que vem, talvez.